Salve galera, beleza? Eu sou o professor Mendes e esse é o canal Mendes Humanas e hoje eu tô aqui com uma satisfação gigantesca. Vocês não têm noção da felicidade que eu tô nesse momento de estar ao lado aqui do meu parceiro Thiago França, professor de História, trabalhou na pós-graduação dele, trabalhou no mestrado dele com Roma Antiga, um cara que eu tenho uma admiração gigantesca. Posso dizer que esse cara foi o meu padrinho. Todas as aulas que eu adquiri ao longo da minha trajetória, eu devo a esse cara, me ajudou muito. Então hoje ele está aqui para poder dar mais uma força. E na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre escravidão. Vamos tentar dar um panorama acerca das rupturas e continuidades do tema. Então assiste a vinheta, não sai da frente da telinha e depois cola na gente. Tamo junto! Muito bem, senhores, estamos aqui de volta, eu, professor Thiago França, meu velho, obrigado, muito obrigado por colar aqui na minha goma e da Michelinha, muito prazer te receber aqui e um prazer maior ainda por saber que você é um cara que tem uma capacidade gigantesca para falar sobre o tema que é escravidão. Então, eu queria deixar bem claro que o Thiago vai dar uma aula para vocês. Tá, hoje eu tô aqui só para ser o mediador. Não, vai ajudar também, tá, não enrola não. Não vou tentar não enrolar, mas o Thiagão vai ser a grande estrela do vídeo e ele vai dar um panorama da escravidão nos tempos antigos, escravidão moderna, e a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que convencionalmente chamou-se de escravidão contemporânea. E eu vou passar a bola pro meu parceiro Thiago França. Vamos lá. Galera, beleza? Estou muito feliz aqui pelo convite, parceiro. E vamos lá. Galera, o que a gente está pensando em falar aqui, né? Basicamente, a escravidão é uma coisa que existe na história desde muito tempo atrás, ok? Só que aqui na nossa conversa, a gente fez um corte aqui que eu acho que vai ser mais interessante para vocês, que é um corte ali da antiguidade, mesmo, vamos falar de Grécia e Roma e vamos até os dias atuais, para dar uma ideia do que é essa escravidão. Galerinha, falando ali de Grécia e Roma, que aí nos livros didáticos é chamado de modo de produção escravista, afinal de contas a riqueza vem a partir do trabalho escravo que a gente tem nessa época, ok? É bom a gente lembrar o seguinte, tá? Já nessa época a gente já tem alguns pontos que não podem ser levados assim tão ao pé da letra como escravidão e efetivamente única e exclusivamente num conceito atual. Acho que é isso também interessante. A gente não pode olhar a escravidão antiga com os olhos da atualidade, ok? Hoje a escravidão ela é totalmente diferenciada. A gente vai citar esses casos como um comércio efetivo. A escravidão na antiguidade ela tem uma preocupação mais voltada à prática de trabalhos, tá? Mas não única e exclusivamente como um comércio, como a gente tem realmente acontecido em vários momentos da história. Então vamos lá. Na Grécia, a escravidão ela é basicamente uma escravidão voltada ao trabalho rural, urbano, ok? E é importante a gente perceber que esse trabalho feito por esses escravos é o que vai sustentar essa sociedade. Bom, mas aqui na Grécia já vale a gente perceber o seguinte: o que é o escravo para os gregos, tá? Ele não é uma pessoa distante, ele não é uma pessoa de uma raça diferente. Ele pode ser o vizinho, ele pode ser o parente, tá? Afinal de contas, a escravidão por dívidas, ela é muito forte, pelo menos no começo ali da Grécia e Roma, também a gente pode inserir, tá? Com o passar do tempo, a gente vai ter cidades-estados na Grécia que acabam modificando isso. Mas qualquer escravo, ele não tem essa questão racial.
E eu acho que é interessante a gente falar isso, Exato. porque lá na frente a gente vai ter que citar que a raça é o que importa. Então a escravidão antiga, basicamente, a gente pode dizer que ela não tem uma característica ou um caráter nitidamente étnico. Isso, exatamente. Inclusive isso daí em vestibular cai que nem... muito, só fala disso quase, da questão étnica. Não tem essa diferença, pessoal. Não é que eles iam ali e pegavam o povo trácio e escravizavam só os trácios. Não. Era qualquer pessoa, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho interessante você pontuar isso, Thiago, porque vestibulares onde as segundas fases, as questões são abertas, discursivas. Por exemplo, aqui no Paraná a gente tem a UEL, que tem essa característica. Em São Paulo a gente tem a USP, que tem essa característica. Determinadas questões podem sugerir ao aluno para que o aluno apresente as principais diferenças ou as principais rupturas e continuidades entre escravidão antiga e moderna. O Thiago pontuou de uma forma muito bacana. E aí não esquece, pessoal, que, por exemplo, as particularidades, Atenas e Esparta, que são aqueles exemplos de cidades-estado que a gente tem, eles já vão ter diferenças nas escravidões, ok? Esparta não se considera. É que assim, na verdade, nem na Grécia, nem em Roma, a gente tem uma palavra efetiva para escravidão, ok? Ela é mais uma questão de propriedade privada, é aquele negócio de eu possuir a pessoa, ela é minha, mas não é uma questão efetivamente da palavra escravo. Eles usam o conceito de propriedade, efetivamente. Então, você vai acabar tendo em Atenas, com as reformas dos legisladores, principalmente do Solon, acabar a escravidão por dívida, e aí vem aquele segundo momento, né, que é o imperialismo ateniense em busca de escravos por guerra, ok? Então, aqui você já tem uma diferença. Em Esparta, você já tem uma coisa totalmente diferente, que ele já não se encaixaria, efetivamente, num modo de produção escravista. Porque os que são ditos escravos, que não são os ilotas, eles são servos, ok? E servidão e escravidão a gente sabe que tem diferença. Por mais que o servo muitas vezes não tenha muita opção, ele não é propriedade. Ele efetivamente está ligado ao Estado por causa do uso das terras, mas ele não é um escravo, uma propriedade privada, como eu estou dizendo, dos escravos que podem ser vendidos e tudo mais. Então isso é interessante. Então, assim, só para poder esclarecer um pouquinho, quando a gente fala sobre modo de produção escravista, lá na Antiguidade Clássica, especialmente no mundo grego, a gente não pode generalizar a escravidão como um conceito que vale para todas as cidades e estados do mundo grego. Exato. Normalmente a gente toma o modelo ateniense como referência. Exato. Tá? Em Esparta é uma outra categoria. Isso. E em outras, a gente acaba ampliando esse conceito para outras cidades. Mas como a gente usa esses dois conceitos como básico, perfeito, a gente acaba entrando nesse conceito. E eu acho interessante, então, pontuar essa diferença. Em Roma, a coisa já vai ser diferente. Você vai ter também a escravidão por dívida lá na monarquia, na república, novas revoltas vão acabar com a escravidão por dívida, mas aí vem uma grande sacada. A escravidão em Roma, se você é um escravo e deixar de ser um escravo em Roma, diferente da Grécia, você pode se tornar um cidadão, tá? Então a gente vai ter em Roma uma diferença assim gritante no sentido de eu sou um escravo. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é legal, que é Trimalquião, ok? Trimalquião, ele era um escravo, que era um comerciante, ok? Ele tinha um dono que era extremamente rico em Roma, tá? E ele acaba falando muito com esse seu senhor, eles acabam tendo um relacionamento, tá? E quando o seu senhor morre, ele deixa a manumissão dele, quer dizer, a liberdade, ok? Dele. E além disso, todas as posses passam para o Trimalquião. O que o Trimalquião faz? Ele vende todas as suas propriedades que ele ganhou, compra em terra e se torna um cidadão romano, efetivamente, podendo participar, inclusive, posteriormente até do Senado, porque ele acaba virando um patrício, ok? Então ele ascende na sociedade. E aí é uma diferença, porque na Grécia, se você deixa de ser escravo, se você acaba deixando de ser escravo, é interessante que você deixou de ser escravo, mas você nunca vai poder ir para a Ágora discutir política, ok? Nunca, tá? Em Roma, você vai ter um momento em que o
o ex-escravo não participa da política nem do exército, mas posteriormente ele vai poder fazer isso. Então, essas características, essas diferenças, eu acho que é interessante porque o escravo, ele é visto como membro da sociedade. Perfeito. O que é uma coisa Mas para ter um reconhecimento e um prestígio social, ele precisou adquirir terra. Mas significa que a propriedade é um base. Símbolo. A terra é a base de tudo. Se você vai buscar na origem dos genos, você vai ver que todos os povos da antiguidade, a terra é o que vale. Se você pensar até hoje, né? Exatamente. Acho que é uma coisa fundamental. Então, conceitos da antiguidade, e é interessante perceber que a escravidão é vista como algo assim, tranquilamente, uma coisa, eu odeio usar essa palavra, mas normal, tá? Eles usam esse conceito, se você pegar o Aristóteles fala, alguns nascem para serem mandados e outros nascem para mandar, ok? Eu só acho, eu compartilho da tua fala. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, para não usar conceitos como normal ou principalmente natural. Eu acho que natural é uma palavra que não cabe em hipótese alguma ser utilizada para se referir à escravidão, porque natural é aquilo que é biológico, natural é aquilo que você nasce com, então é muito complexo você usar a expressão natural para se referir a uma condição social. Exato, até porque nós somos, quer dizer, né, racionais, né, a gente tem que achar saídas menos trágicas para essas coisas, né. Exato. E então, sobre a escravidão da antiguidade, eu acho que esses pontos são bem relativos e importantes aí para vocês que estão vendo aí o canal do Mendes. E aí eu acho que é interessante a gente pular já um pouquinho para frente, falar sobre a expansão árabe ali no século VIII, sobre o norte da África. E aí, gente, é interessante a gente perceber que nós temos dois tipos de escravidão na África, ok? Isso na verdade tem um monte, tá? Eu tô sendo generalista aqui, mas é porque é um bate-papo mais geral, a gente não está querendo uma coisa especificamente centralizada. Aqui eu gostaria que vocês percebessem o seguinte, tá? Quando você fala da África para baixo do Saara, tá? Que é a África mais tradicional, mais antiga, a escravidão ela é algo cultural. Cultural no sentido de questões tribais, questões de... Eu prefiro usar exemplos sempre porque é mais fácil. Eu tô aqui na tribo do Carlinhos. Eu fui lá e matei uma mulher nessa tribo. A minha escravidão vai servir para compensar a morte da mulher que estava ali, que eu matei. Ah, foi sem querer? Não interessa, é uma questão cultural. Eu não vou fugir porque eu sei que eu fiz merda, desculpa pela palavra, mas fiz uma besteira, e efetivamente eu vou trabalhar como os filhos que essa mulher iria gerar para a tribo. Então, efetivamente, eu posso dizer que existe uma questão mais cultural dessa escravidão, pensando, obviamente, que existiam escravidões por dívida, por guerra, tá? Mas esse tipo é bem específico. Você não tem um caráter mercantil, né? Você não tem uma preocupação de comércio, exatamente. A questão é bem... E aí que vem a do norte. Quando os árabes chegam na região norte, a gente vai ter uma preocupação comercial com os escravos. Você vai ter por muito tempo. E aí, outra coisa que já apareceu bastante, e eu acho que é interessante... na Idade Média, a galera fala que não existiu escravidão, mas a gente tem escravidão, muita escravidão ali naquela região norte da África. Esses árabes eles acabam buscando na região do Cáucaso, na região da Península Ibérica, seja escravos sexuais, tá? Seja escravos por questões de trabalho, mas vai existir um comércio muito sério de escravos no norte da África, pela questão dos árabes, porque eles trazem isso também como uma questão deles ali da região do Oriente, comércio de pessoas. Aí a gente vai começar a falar efetivamente de um grande comércio. Eu não estou querendo dizer que em Roma você não comprava um escravo, eu não estou querendo dizer que na Grécia você não comprava um escravo. Eu estou querendo dizer que você vai profissionalizar o comércio nessa brincadeira aí de norte da África. E
Que aí a gente passa para aquele conceito de... E vão expandir com as feitorias, ok? Cada lugar que eles vão passando na África, eles acabam aprendendo ali que dá para ganhar muito dinheiro com esse tipo de comércio. Principalmente nas áreas novas que eles estão abrindo. Afinal de contas, quanto tempo que durou esse comércio português de escravos? Acho que até a União Ibérica, basicamente. Eles dominaram aquilo ali e ganharam muito dinheiro com esse comércio. E eles aprenderam que o tráfico de escravos africanos foi uma coisa muito forte, muito importante aí. Exato. Desde do início do século XV, os portugueses já estão promovendo incursões à costa africana. A gente não pode se esquecer que o Império Português é o império mais duradouro de toda a história da humanidade. Os portugueses foram os primeiros a investir nas grandes expedições marítimas. Então eles já tinham todo um contato com a costa africana até chegar em Calicut, na Índia. E é interessante a gente ver uma coisa que às vezes eles falam que dói no coração da gente, falar que os portugueses que já tinham escravidão na África e os portugueses não foram os responsáveis. Eu acho que essa é uma excelente discussão. Porque na verdade falar, infelizmente aí muita mídia em cima dessa discussão, essas revisões historiográficas que infelizmente às vezes não servem efetivamente para revisionar nada, né? Esses guias. Isso, esses guias aí, não escritos não por historiador, né? Não vamos citar. Né? O cara finge que é historiador e escreve, né? Pois é. Qualquer um pode escrever, papel aceita tudo, gente, então toma cuidado. Mas a questão de falar que a escravidão já era uma coisa na África, é isso que eu tentei passar para vocês simplicitamente ao dizer que eles já tinham aqui a escravidão, tá, na África. Mas era uma questão cultural, era uma coisa de guerra, tinha dívida, mas não era em grande proporção, gente, tá? Apesar de você ter grandes impérios africanos ali, tá? Você acaba tendo, efetivamente, quando os portugueses chegam na África, que a coisa desanda. Tá? O aumento da escravidão vai crescer por causa dos portugueses e por causa dessa preocupação capitalista aí de, se eu puder dizer dessa forma, mercantilista é melhor, ok? Na verdade, os portugueses eles vão transformar uma categoria de escravidão que já existia, que era tribal, cultural, como o Thiago mencionou, em um tráfico, em um comércio transoceânico e de carne humana, literalmente. Maior tráfico transoceânico da história da humanidade foi aquilo que os portugueses fizeram, né, para alimentar o processo de colonização da América. Exato. E é importante aí já perceber que houve a conotação já religiosa e a conotação racial, beleza? Por que escravizar aqueles caras? Porque eles não têm efetivamente um futuro se eles não forem escravizados. Qual que é a desculpa ideológica para eu escravizar o negro? É porque o negro ele é pagão. Ele é um cara que não tem Deus no coração, efetivamente. A escravidão ou o racismo, de modo geral, ele para se sustentar, ele precisa efetivamente de uma teoria. É exatamente isso que o Thiago está falando. Sempre tem que ter uma teoria que vai dar respaldo para a escravidão daquele povo. Sim. Você tem uma justificativa de cunho religioso, que vai remontar aos descendentes de Cã, filho de Noé. Aí você tem uma justificativa bíblica, religiosa para a escravidão e assim por diante. E aí lembrar que todo o escravo africano que ia para a América, ele já recebia o nome já cristão, né? Exato. Para poder já se converter. E ele tinha que trabalhar para poder salvar a alma dele. E eu acho que isso é fundamental. Sim. A saída para a salvação da alma na cultura ocidental era trabalhar. Exato. E a questão do tráfico negreiro, assim, foram mais de 300 anos de tráfico negreiro. A gente pega ali o início do processo de colonização a partir de 1530 e o tráfico negreiro ele vai ser oficialmente abolido em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Então a gente tem uma longa duração desse tráfico negreiro. A gente seguramente pode dizer que o Brasil
é o país com a maior concentração de africanos fora da África. Só perde para a Nigéria, né? Só perde para a Nigéria. Só perde para a Nigéria na África. Exato. Então é interessante perceber, porque a gente teve uma chegada muito grande desses africanos e a importância que eles têm na nossa sociedade é enorme. Às vezes a gente não tem esse panorama, mas é importante perceber então que a escravidão aqui na América, ela vai ser muito mais cruel, se a gente for pensar efetivamente em crueldade, Sim. do que qualquer outra escravidão que a gente tenha tido anteriormente. O escravo não tem alma. Exato, o escravo não tem alma. O escravo não tem alma, o escravo é uma mercadoria, o escravo é uma peça, genericamente chamados de peças da Guiné. Obviamente que nem todos vinham da Guiné, mas boa parte vinha dessa região do continente africano. E é interessante a tentativa de desumanizar o africano, porque você é um escravo, você é uma peça, você é um bicho, você não é um ser humano, então eu preciso te desumanizar. Por exemplo, expressões que até hoje são bem usuais, por exemplo, algumas pessoas gostam de utilizar a expressão macaco. Macaco é uma expressão para desumanizar, para dizer, você não é um ser humano, você é um bicho, você é um animal. Mas é um resquício da escravidão. E aí a gente faz relação lá com a antiguidade, que na antiguidade eles também chamavam os escravos de bicho, muitas vezes. Só que aí é que tá, gente, e isso eu acho que tem que ficar muito claro. A gente está querendo dizer que, por pior que seja a escravidão na antiguidade, o escravo ganhou princípios, ele ganhou direitos, ganhou cidadania, ganhou o direito de não ser morto. Então, ele era visto ainda que como uma propriedade, como um animal, mas ele tinha mais direitos do que acontecia aqui na América. É por isso que eu disse da crueldade. A crueldade aqui na América é enorme. E é curioso, né, Thiago? Porque a gente tem uma abolição, um processo de abolição, ali a partir da segunda metade do século XIX, que se dá de maneira bastante lenta, gradual. Enfim, a lei mais famosa, provavelmente todos têm conhecimento, que é a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, que é a lei que supostamente abole o trabalho escravo no Brasil. Eu, particularmente, eu não gosto muito de usar a expressão abolição. Eu, particularmente, gosto de usar a expressão proibição. A Lei Áurea, ela atua no sentido de apresentar um dispositivo jurídico que proíbe a escravidão, que torna a escravidão algo ilegal, ou seja, você não pode possuir um outro ser humano, você não pode ser dono de outro ser humano. Mas isso não quer dizer que a Lei Áurea aboliu por completo a escravidão. Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que a condição do escravo, ex-escravo nesse momento, não melhorou absolutamente Exato, nada. você não tem um processo de inserção social, de integração social. E o que acontece, na realidade, é um processo de marginalização dessas populações de origem africana. Né? Só porrada. Exatamente. Porque aí você entra logo naquele conceito do século XIX, de que o Brasil é atrasado porque ele tem uma miscigenação grande, que isso atrapalha o crescimento. Afinal de contas, a gente está falando aí do darwinismo social, falando que o homem branco, imperialista, é desenvolvido. Você tá vendo só como que sempre em diferentes momentos da história, o racismo ele vai ter uma justificativa teórica. O racismo ele depende de uma fundamentação teórica. O que você falou é sensacional. No século XIX, início do século XX, a gente tem essa justificativa. E a gente vai ter, acho que até o período de Getúlio Vargas, o pessoal ainda continua falando essa coisa do branqueamento brasileiro, dizendo que efetivamente o Brasil não é uma França, que era o que o pessoal mais gostava de se comparar, porque efetivamente a gente estava atrasado pela questão racial, tinha muito índio. E aí vem, índio é preguiçoso, negro é preguiçoso, são bárbaros, eles não têm essa ambição de crescer. Então, efetivamente, a escravidão ela acaba sendo uma coisa para denigrir as pessoas. Acho legal, Thiago, a gente dar um panorama também sobre aquilo que convencionalmente chama-se de escravidão contemporânea. Bacana. E aí entra um novo conceito na história. Porque agora escravo, ele vai ser mais barato, né? Foi uma coisa que a gente estava trabalhando, que é interessante. Hoje, escravo, ele é muito mais barato que um animal, um boi, né? Que na antiguidade
o escravo valia bastante, por isso que a gente falou do tráfico negreiro, que se tornou um dos grandes ganha-pãos, se a gente puder falar assim, ganha-pão dos portugueses, ok? Hoje, a escravidão contemporânea, ela é terrivelmente mais barato, porque você pega crianças, você pega adultos desesperados por o mínimo possível. Eu acho que você usou a palavra perfeita, desesperado. Por quê? Quem que é o escravo contemporâneo? O escravo contemporâneo é aquele sujeito que está numa situação extremamente vulnerável. Se no passado você tem um caráter étnico aqui no Brasil, nas Américas, do negro sendo escravo, a escravidão contemporânea ela não tem necessariamente esse caráter étnico. Quem que é o escravo? É o negro? Não. Quem é o escravo é o pobre. Só que tem um detalhe, no nosso país, pobreza tem cor. Então, majoritariamente, a maior parte dos escravos contemporâneos no Brasil são pretos ou pardos. Exato. Isso. E é interessante perceber que nós temos vários tipos de escravos, ou análogos à escravidão, tá? Vamos pegar aí 3 exemplos básicos da escravidão contemporânea. Existe um grupo que aí não entra apenas negros, pardos, entra todo mundo, que é nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos tem muito escravo e é pouco falado. Na região da Califórnia, ali para baixo, na divisa com o México principalmente, que é aqueles coiotes que pegam os documentos da pessoa para ele passar para os Estados Unidos, promete a passagem, porque a galera desesperada do Haiti, pessoal desesperado de Porto Rico, isso, aquela região da América Central, a galera passa, os caras conseguem fazer eles passarem, mas eles não entregam os documentos desses caras. E aí eles vão trabalhar em fazendas na Califórnia, fazendas do sul ali dos Estados Unidos, efetivamente, para poder sobreviver. E aí muitos aceitam essa condição, e isso é o pior, na minha opinião, eles aceitam essa condição por quê? Porque basicamente eles tinham uma vida pior onde eles viviam. Então, pelo menos, são vulneráveis. Exato, eles não conseguem nem o que comer, então eles preferem ficar lá porque pelo menos eles têm o que comer. Exato. Segundo tipo que a gente tem, que é interessante, é a escravidão na África, que financia a produção de chocolate, a produção do cacau, nesse conceito, né? Que é coisa absurda. Eles chegam a pagar um pequeno salário, muitas vezes, mas que salário é esse efetivo? É um salário que não dá para se alimentar, tá? Então a gente fala de condições análogas aí à escravidão. O cara recebe, mas recebe o quê? Um cala-boca ali, né? Para ele não reclamar efetivamente. Exato, e é uma condição extremamente degradante. É uma condição que o sujeito não consegue se desvencilhar, porque muitas vezes ele estabelece uma relação de dívida com aquele que é considerado o proprietário da terra. Então ele não consegue se desvincular. Exato. Então assim, é considerado uma condição análoga à escravidão ou padronizando escravidão contemporânea. Sim. E eu lembrei de uma agora que também faz relação com isso. Pessoal no Brás, em São Paulo, bolivianos, tá? Que vêm para trabalhar em indústrias têxteis, mas que efetivamente acabam sendo escravizados, tá? Eu presenciei muito disso porque eu trabalhei um tempo lá no Brás, na verdade na Luz, né, em São Paulo, e a gente via efetivamente esse grupo de bolivianos, eles estão desesperados. É melhor trabalhar aqui, ganhar quase nada e ter o que comer e ter onde dormir, um teto sobre a cabeça, porque a gente conversava com esses bolivianos e efetivamente eles falavam sobre isso, tá? Exato. E o terceiro tipo aí que eu acho que é um dos mais terríveis é a questão da mulher, efetivamente, ou homem que é levado como se fosse modelo. Aparece um cidadão, fala: Carlinhos, eu vou te levar para a Europa. Beleza? Você vai ter uma carreira de sucesso na Europa. Você é um cara que numa cidadezinha do interior, os caras pagam sua passagem, pagam tudo, só que quando você chega lá, os caras começam a te dopar. Beleza? Prostituição, primeiro caso, até pagar a passagem, e depois matam o cara e tiram todos os órgãos dele para vender no mercado negro. Então, vejam como aquilo que a gente começou falando, que é uma mercadoria, se tornou uma mercadoria
ainda pior, que são a dos órgãos, né? Então, quer dizer, o cara é carne, como você citou. Tem um grau de complexidade muito grande, né? Então, a gente vai ter uma coisa horrível. Exato. Eu acho que para fechar, eu gostaria de fazer uma recomendação aí pra galera, que é esse livro que foi organizado pelo Leonardo Sakamoto, Escravidão Contemporânea. Esse livro ele tá fresquinho porque ele foi lançado agora recentemente, mês passado, fevereiro, e ele dá um panorama muito bacana sobre a escravidão contemporânea, e ele apresenta alguns dados que eu acho que vale a pena a gente comentar. Por exemplo, no Brasil de 1995 a 2019, aproximadamente 40 mil pessoas foram encontradas em situação de trabalho escravo. É importante avaliar que, de acordo com o Leonardo Sakamoto, a gente observa que a escravidão no Brasil ela não está restrita ao trabalho agrícola, né, como muita gente pode pensar, trabalho agrícola, grandes fazendas, região norte, região nordeste, locais mais afastados. Não é só isso. Então a gente encontra trabalho escravo nas grandes fazendas, a gente encontra trabalho escravo em carvoarias, a gente encontra trabalho escravo nas oficinas têxteis, como você mencionou, a gente encontra trabalho escravo no comércio e trabalho escravo na construção civil. Então o livro é bem esclarecedor nesse sentido. Outra coisa, né, um levantamento das Nações Unidas revela que em 2019 aproximadamente 45 milhões de pessoas foram encontradas em situação de escravidão. 45 milhões de pessoas encontradas em situação de escravidão. Se a gente for avaliar, no caso do Brasil, em todo o processo de colonização e início do período monárquico ali, a gente tem aproximadamente 3,8 a 4 milhões de africanos que vêm para o Brasil. 4 milhões de africanos que vêm para o Brasil. Eu estou falando de um número muito mais punk para vocês aí, aproximadamente 45 milhões de pessoas submetidas ao trabalho escravo contemporâneo. E eu acho que a gente fecha por aqui nosso bate-papo, né? Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de ter recebido o Thiago. Muito obrigado pela aula. Valeu, obrigadão mesmo. Pessoal, não se esqueça, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquela força pro Mendão, dá aquela força, ativa o sininho de notificação para sempre estar atento quando sair um vídeo novo. Então sempre, toda sexta-feira, vai ter um vídeo novo no canal. E curtir também, né? Exato, curtir também. Muito, 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 muito obrigado, beijão e até a próxima. Valeu.